Olá, vou fazer aqui nesse vídeo o estudo da função f de x igual a x mais 1 sobre x. Pois bem, a primeira coisa que a gente pode procurar aqui é o domínio da função. Nesse caso, o domínio será o conjunto de todos os números reais exceto o zero. Evidente, né? Segundo passo, procurar aqui os pontos críticos da função e suas classificações. Então essa classificação que eu falo é de máximo, mínimo ou cela. Bom, nesse caso, os pontos críticos serão todos os lugares em que a derivada é zero, né? Porque afinal a derivada dessa função é 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Quem não entendeu pode verificar. E vocês podem ver que ela tem derivada em todo o seu domínio. Então a função é derivável. Nesse caso, dizer que é um ponto crítico significa dizer que a derivada é zero. Bom, então, para pontos críticos, vamos tomar a derivada da função como sendo zero, o que equivale então a dizer que 1 menos 1 sobre x ao quadrado é igual a zero, ou seja, 1 sobre x ao quadrado é igual a 1, o que equivale a dizer então que x ao quadrado é igual a 1. Vocês podem pensar aqui como passando para o outro lado da igualdade x ao quadrado, igualando a 1, ou então invertendo ambos os lados, tá? E teremos aqui que x será igual a mais ou menos 1, ou seja, encontramos dois pontos críticos. Eu vou colocar aqui, tá? Então, como sendo ponto crítico 1, como sendo menos 1, e ponto crítico 2 como sendo 1. E agora a classificação. Bem, para a classificação eu vou tomar a derivada segunda da função, jogar os pontos críticos na derivada segunda e ver o seu sinal. Pois bem, se a derivada primeira da função se a derivada primeira da função é 1 sobre 1 sobre x ao quadrado, isso implica que a derivada segunda da função será zero. A derivada de uma constante é zero. A derivada de 1 sobre x ao quadrado, lembre-se que 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x a menos 2, passa menos 2 para frente, com o sinal de menos fica mais 2, e teremos menos 2 vezes x elevado a menos 3, ou seja, a derivada segunda dessa função será 2 sobre x ao cubo. Bom, tomando o C1 como sendo menos 1, a derivada dele em menos 1 é 2 sobre menos 1 ao cubo, no caso, menos 2, deixa assim mesmo, menos 2, que é negativo.
Então a conclusão nossa é que esse C1, que é menos 1, é um ponto do que, né? É um ponto de máximo. Local ou global? Bom, não nos interessa por enquanto. Vamos admitir que seja o máximo local. E agora para C2. A derivada segunda, do C2 é 2 sobre 1 ao cubo, que é 2, que é maior do que zero. Isso que nos interessa, o sinal da segunda derivada aplicado aqui no ponto crítico. Pois bem, então, já como a derivada segunda foi de máximo, desculpem, foi positiva, esse C2, que é o ponto 1, é de mínimo. Ok? Então já temos os pontos críticos e suas classificações. Vamos para o próximo passo, que é encontrar os locais de crescimento e de decrescimento. Bom, para crescimento, vamos tomar a derivada primeira. Espera aí só um pouquinho. Para crescimento, voltando. Será o local em que a derivada primeira é maior do que zero. Ou seja, local em que 1 menos 1 sobre x ao quadrado é maior do que zero. Se eu tirar o mínimo aqui, teremos x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado maior do que zero, tá? Para que esse quociente seja maior que zero, é necessário suficiente que o quociente, desculpe, o numerador e o denominador, né, esse quociente aqui, esse quociente, tem o mesmo sinal, ou seja, ou ambos são positivos ou ambos são negativos, porém, como x ao quadrado nunca será negativo, temos apenas um caso, que é quando x ao quadrado menos 1 for estritamente maior que zero. E aqui teremos o que, né? Olha só. Esse é um curso de cálculo, então não estou exigindo que vocês demonstrem formalmente isso aqui. Basta vocês pensarem o seguinte. Aqui nós temos, desse lado, um polinômio do segundo grau, cuja parábola, desculpa, cujo gráfico
né, a parte de interpretação geométrica do gráfico, uma parábola, nesse caso com a concavidade voltada para cima. Então, fazendo um pequeno esboço aqui do lado. Sabemos que as raízes de x ao quadrado menos 1 são menos 1 e 1. Bom, o que eu quero? Eu quero o x que torne x ao quadrado menos 1 maior que zero, ou seja, é tudo que há antes de menos 1 e tudo que há depois de 1. Então, teremos como resposta x menor que menos 1 ou x maior do que 1. Isso nos dá, então, dois intervalos de crescimento. Um deles, o intervalo de menos infinito a menos 1, e o outro, o intervalo de 1 até mais infinito. Ok? E agora o intervalo de decrescimento. Que será quando a derivada da função for menor do que zero. Bom, aí por um raciocínio análogo que foi feito anteriormente, a derivada será negativa quando 1 menos 1 sobre x ao quadrado for menor do que zero, ou seja, quando x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado for menor do que zero. Agora eu quero que vocês observem uma coisa. Vejam que tem uma sutileza que eu quero falar para vocês, importante, que a gente viu no começo do raciocínio. Bom, alguém pode pensar o seguinte: bom, passa esse x ao quadrado para o outro lado. Temos isso aqui, x ao quadrado menos 1 menor que zero. E a solução será, então, o intervalo aberto entre menos 1 e 1. Afinal, seria essa parte do intervalo aqui. Ok? Entretanto, a coisa não é bem essa. Tá? Porque vejam bem. Nesse intervalo contém o zero. E o zero a gente não pode utilizar. Então, lembre-se que durante essa operação toda, nós estávamos sempre contando com o fato de que x é diferente de zero. É isso aqui de fato, mas sempre em mente de que o x não pode ser zero. Pois bem, isso quer dizer que teremos aqui então o x, né, de fato entre menos 1 e 1, e x diferente de zero. Mas isso me dá o quê, né? Isso me dá dois intervalos. Então, os intervalos de decrescimento serão dois. Um deles será o intervalo aberto de menos 1 a 0, e o outro será o intervalo aberto de 0 até 1.
ok? Quatro. Agora concavidade e pontos de inflexão. Pois bem, eu vou colocar aqui os possíveis pontos de inflexão. Que serão aonde, né? Bom, os possíveis pontos de inflexão serão dados naqueles lugares em que a derivada segunda da função é zero. Só que a derivada segunda da função é o que? 2 sobre x ao cubo. E a solução dessa equação aqui não existe. Então, eu estou dizendo que não há pontos de inflexão. Pois bem, vamos conferir. Agora vamos procurar aqui então a concavidade, né? Essa função vai ter a concavidade então para cima nos lugares onde a derivada segunda é maior do que zero. Bom, a derivada segunda de x maior do que zero equivale a 1 sobre x, desculpe, 2 sobre x ao cubo maior do que zero. E para que esse quociente seja positivo, é necessário o suficiente que numerador e denominador tenham o mesmo sinal. Só que o numerador, 2, é sempre maior que zero. Então a conclusão que a gente chega é que x ao cubo precisa ser maior do que zero. E quando que x ao cubo é maior que zero? Quando x é maior do que zero. Ok? Então, essa função terá a concavidade voltada para cima. Vou indicar desse jeito aqui. No intervalo de zero até mais infinito. E agora a concavidade para baixo será nos lugares em que a derivada segunda é menor do que zero. Ou seja, bom, a derivada segunda da função menor que zero equivale a dizer que 2 sobre x ao cubo é menor do que zero, o que equivale a dizer aqui que x ao cubo é menor que zero, o que significa dizer que x é menor do que zero. Então, essa função terá um intervalo em que a concavidade voltada para baixo no intervalo de menos infinito até zero. Ok.
E pontos de inflexão. Bem, a gente viu que não teve nenhum lugar em que a derivada é zero. Mas calma aí, calma aí. Houve uma troca de concavidade aqui em zero, né? Antes de zero a função tem a... Desculpa, depois de zero a função tem a concavidade voltada para cima e antes de zero para baixo. Então ela passou de concavidade para baixo para cima. Então zero é um ponto de inflexão. Certo? Não. Tá? Porque o ponto de inflexão precisa pertencer ao domínio da função. Ok? Como a função é derivada, tem derivadas segundas em todo o seu domínio. Porém o zero não faz parte desse domínio. Essa função não tem ponto de inflexão, apesar da curva trocar de concavidade. Ok? Troca. Mas só que troca num ponto do que, né? Num ponto zero, que é um ponto de descontinuidade. Tá? E agora, retas assíntotas. Quinto item. Vamos procurar aqui, começar procurando as verticais. Ela tem uma reta vertical? Tem. Que será em x igual a zero, né? Por quê? Pois limite da função, que é x mais 1 sobre x, quando x tende para zero, é infinito. Afinal, 0 mais 1 sobre x, né? O x tendendo a zero vai para infinito. Infinito, desculpem. Não, 0 mais infinito. Ok? Agora, oblíquas ou horizontais? Deixa eu escrever isso na próxima. Bom, vamos verificar aqueles limites. Limite indo para de x sobre x, f de x sobre x com x indo para mais infinito, ou seja, o limite com x indo para mais infinito de 1, desculpa, de x mais 1 sobre x dividido por x. Isso aqui será o limite de x sobre x mais 1 sobre x dividido por x. Isso aqui é o que? O limite com x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado, lembrando o limite disso aqui quando x vai para o infinito é zero. Então teremos 1. Ok? Bom, isso aqui é o que? É o A, o coeficiente angular dessa assíntota, né? Se houver assíntota, vamos verificar agora. B, por sua vez, será limite com x indo para mais infinito de f de x menos ax, né? Ou seja, nesse caso,
limite com x indo para mais infinito de x mais 1 sobre x menos 1 vezes x. Tem x menos x, 0. E teremos aqui então um limite com x indo para mais infinito de 1 sobre x, que é 0. Então a gente tem aqui uma assíntota oblíqua, que é y igual a x. Ok? E agora, se por acaso x for para menos infinito, de f de x sobre x, teremos então, um raciocínio um tanto parecido. Podem conferirem, tá? Se vocês substituírem aqui mais por menos, o raciocínio não vai mudar muito. Essa parte, tá? Será aqui embaixo também, ok? Só antes eu tínhamos aqui para mais infinito uma indeterminação da forma infinito menos infinito. Agora será apenas uma indeterminação no começo de menos infinito mais infinito. Ok? Eu não vou então me prolongar demais. Já vou admitir esse camarada como sendo 1. Já vou admitir também o b para um raciocínio análogo como sendo 0. E nós temos também y igual a x. Né? Ou seja, nós temos uma assíntota vertical, desculpe, oblíqua, que é essa aqui. Ok? Bom, só antes de ir para o gráfico, vamos fazer aquele item extra. Então, vocês podem fazerem ou não como queiram. Em que a gente vai avaliar aqui as raízes, né, da função. Bom, a função f de x aqui é x mais 1 sobre x. E vocês podem pensar de duas maneiras, olhem só. Primeiro, vejam que o x igual a 0 não pertence ao domínio, né? Então, se eu pegar valores que são menores que 0, tá? Isso implica que o f de x vai ser o quê? A soma de um número negativo com outro número negativo, o que resulta em dizer que o f de x é negativo. Se por acaso o x for positivo, maior que 0, nós temos a soma de dois números que são maiores que 0, ou seja, positivo, e f de x também não será igual a 0. Então já disso aí a gente pode concluir que a função não tem raiz. Por outro lado, né, se vocês não notaram isso, podem pensarem aqui já igualando essa função a 0 e vejam o que ocorrerá. Pois bem, nós teremos então que x é igual a menos 1 sobre x, passo o x para o outro lado, temos x ao quadrado igual a menos 1. Bom, não existe x real, né?
tal que x ao quadrado seja igual a menos 1. Então, ou seja, ela não tem raiz, né? Não possui. Por fim, agora podemos ir para o gráfico da função. O gráfico aqui, vejam bem, vamos só pegar os dados que temos. Essa função, lembrando, ela é crescente no intervalo de menos 1 anterior a menos 1 ou superior, né, a 1, e é decrescente de menos 1 a 0 e de 0 até 1. Então vamos colocar aqui. Até menos 1 ela é decrescente, desculpe, crescente. Depois de menos 1 até 0, crescente. E de 0 até 1, decrescente. E de 1 em diante, até infinito, indo para o infinito, é crescente. Ok? Agora vejam que também ela tem duas assíntotas. Uma delas vai ser justamente a assíntota aqui. Deixa eu falar das assíntotas. Assíntotas. Então, deixa eu colocar aqui os intervalos de crescimento e decrescimento. Então aqui, justamente nessa parte roxa, ela cresce. E nesse intervalo aqui, que eu vou colocar de verde, aqui ela decresce. E também agora, antes de 0, ela tem a concavidade voltada para cima. Para baixo, desculpe. E depois de 0, ela tem a concavidade voltada para cima. Lembrem-se que o 0 não está incluso. Vamos só agora desenhar aqui as assíntotas. Uma delas é o eixo y, a outra é a reta y igual a x. Aqui. Certo. Bom, então vamos ver como fica o gráfico. Antes, eu quero só que vocês vejam uma coisa. A função em si, que é x mais 1 sobre x. Vejam, se a gente tomar aqui o x negativo, menor que 0,
nós teremos que o f de x será o quê? Bom, o x é negativo, 1 sobre x é negativo, então significa dizer que vou pegar o x menos alguma coisa. Ele vai ficar um pouco abaixo de x, então posso concluir que se por acaso o x é menor que zero, o f de x será menor do que x, ok? Por outro lado, se o x for maior do que zero, nós teremos que o f de x será o quê? O x mais alguma coisa, que 1 sobre x será positivo, então nós teremos que o f de x será maior do que x. Ou seja, de menos infinito até zero, essa curva que a gente vai desenhar estará abaixo da assíntota. E de zero até mais infinito, ela estará acima da assíntota. Ok? Pois bem, como fica então o gráfico dessa função? Olhem só. Vou desenhar o gráfico aqui. De um marrom. Então, antes, como estava falando para vocês, antes de zero, o gráfico está abaixo da assíntota, então vamos colocar isso aqui. Vejam. Ela se encosta, vai perto da assíntota, vai até... Opa, só deixa eu consertar uma coisa aqui. Que ela tem um ponto, ela é crescente com uma concavidade voltada para baixo, né? A função que é crescente com a concavidade voltada para baixo tem uma curva parecida com essa aqui, opa. E tem um ponto crítico, um ponto de máximo em menos 1. Então, aqui. E agora de menos 1 em diante, ela vai fazer uma voltinha aqui. Ela é decrescente agora, nessa parte verde, só e com a concavidade voltada para baixo. Então, o que ela vai fazer? E outra coisa, o y também é uma assíntota, então será desse modo aqui. Certo? Deixa eu melhorar um pouco. Deixa eu parar aqui e colocar tudo de novo. Ó, tem um ponto mínimo aqui. Nesse menos 1 em 1, a função tem valor de menos 2. Então ela vai vir aqui encostando com a reta assíntota. Chega até aqui. Tem. Opa. Desculpem. É parecido com uma reta, mas não é uma reta. Encosta, encosta, encosta. Chega até aqui, ela dobra. E faz isso aqui, certo? Só modelo, só quero que vocês tenham uma ideia de como que vai ser o modelo do gráfico. E aqui, olha só o que acontece. De 0 até menos 1, ela é decrescente com uma concavidade voltada para cima. Então, decrescente com concavidade voltada para cima é algo dessa maneira. Então, ela vem para cá, chega, opa. Ela vem para cá, aqui em a função vale 2. Afinal, vai ser o que, né? 1 mais 1 sobre 1, que é 2. A função vem aqui encostando o y. Vem.
Chegando aqui, ela vai ter seu ponto de mínimo. E depois vai se alinhando aqui com f de x igual a x. Algo dessa maneira. Ok? Certo? Então vocês estão vendo, não ficou uma coisa bonitinha dentro de escala, nada disso, mas pelo menos o modelo do gráfico vocês têm. E eu peço, por favor, confiram o gráfico, como vai ser o gráfico da função lá no GeoGebra. Ok? Certo? Bom, então foi isso, tá? A gente se vê. Até mais.